Eleições americanas, Fabrício Naitsky, bom dia. Bom dia, Lívia. Bem-vindo mais uma vez. Vamos então falar das expectativas para as primárias que vão acontecer hoje em New Hampshire, tanto de democratas como também de republicanos. É isso? Exatamente isso. Os democratas indo para as primeiras primárias do seu ano eleitoral lá nos Estados Unidos, mas aí é um jogo de cartas marcadas. Joe Biden deve, de fato, ser nomeado candidato dos democratas para a disputa lá em novembro, à Casa Branca, em busca da reeleição, com Kamala Harris como sua vice, claro, como já é de se esperar, enquanto os republicanos estão reduzidos a 2 candidatos, Donald Trump ou Nikki Haley, já que todos os outros pré-candidatos nessa disputa já abandonaram a corrida, pensando muito que é impossível vencer Donald Trump. São 22 delegados que os republicanos estarão disputando hoje. As eleições, as primárias, começam à 1h no horário lá de New Hampshire, 2 horas aqui antes. Aliás, 1h no horário de Brasília. Eles estão a 2 horas atrás aqui do nosso horário, então seria às 11 horas no horário local. E essa é uma disputa que pode já definir o candidato. Por quê? A expectativa com a saída de Ron DeSantis é que 2/3 dos seus eleitores, dele que ficou em segundo colocado no caucus em Iowa na semana passada, acabem migrando para Donald Trump. Não é nada mais do que o natural, do que o esperado, até porque Ron DeSantis era visto ali como uma espécie de Trump 2.0, vamos dizer assim, principalmente no que diz respeito à pauta de costumes. Então, a questão é a seguinte: agora, sem Ron DeSantis nessa disputa, sem Asa Hutchinson, que também abandonou a corrida depois do caucus de Iowa, sem Vivek Ramaswamy na mesma situação, a grande maioria desses votos passam para Donald Trump, que já tinha uma vantagem muito grande dentro do partido. Se Nikki Haley não conseguir vencer Trump nesse estado, que é visto como mais moderado, o tipo de eleitor que ela tem ido mais atrás, muito provavelmente há um forte indicativo de que ela também abandone a pré-campanha. E aí ficaria apenas Donald Trump entre os republicanos e seria uma questão de formalidade, aguardar a Convenção Nacional dos Republicanos, que deve acontecer em julho, para ter a nomeação oficial do partido e disputar, então, as eleições na Casa Branca, pela Casa Branca, melhor dizendo, muito provavelmente contra Joe Biden. A expectativa é total para Nikki Haley, que está em um verdadeiro tudo ou nada. Ela intensificou muito a campanha em New Hampshire, era o grande aditivo da campanha dela, tentar um bom resultado lá para se lançar dentro do partido. Nada indica que ela vá conseguir uma vitória e nem mesmo uma derrota apertada para Trump vai dar o fôlego ou pode dar o fôlego necessário para ela se manter viva nessa disputa. O Trump também não economizou palavras, viu? Na segunda-feira, ontem, ele esteve em New Hampshire realizando eventos de campanha e falou o seguinte: o republicano que quiser votar em um candidato perdedor e que coloca os Estados Unidos em último lugar, deve votar em Nikki Haley. Isso é um pouco interessante da gente analisar, porque na semana passada, melhor dizendo, quando Trump ganhou o caucus em Iowa, ele havia feito um discurso mais conciliador, chamando outros membros do partido a ingressar na campanha dele para já realizar ali um grande bloco, uma grande união dentro do partido e derrotar Joe Biden em novembro. Uma estratégia parecida com que Biden e os democratas fizeram lá em 2020, quando eles tiveram que derrotar Donald Trump. Vamos então ouvir o Roberto Mota a respeito dessas movimentações lá nos Estados Unidos. Mota, com base nesses cenários descritos pelo Fabrício Naitsky, quais as chances de não termos Donald Trump e Joe Biden disputando as eleições em novembro, hein? Olha, eu ainda hesito na parte da resposta referente ao Joe Biden. Com relação a Trump, não há nenhuma dúvida. Trump está passando o trator. Um dos fatores principais da campanha é dinheiro. Quando o dinheiro some, a campanha acaba. Por isso, muitos pré-candidatos do Partido Republicano estão desistindo. Eu acho que Nikki Haley não tem nenhuma chance. Os Estados Unidos enfrentam várias questões graves. Por exemplo, a imigração ilegal. Nesse momento, está acontecendo uma espécie de batalha entre o governo federal e o governo do estado do Texas para ver o que vai ser feito com a fronteira pela qual entram imigrantes ilegais. Para a maioria das questões que os Estados Unidos enfrentam, Trump tem posições claras
que agradam a boa parte do eleitor americano. Então, eu acho que não há nenhuma dúvida que Trump será um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Do outro lado, existe ainda muita dúvida.